Bom, gente, bom dia, tá? 10h15, a gente iniciou a gravação. Estou mandando aqui o link da chamada para vocês da aula de hoje, tá? A Thaís dos Santos tinha observado, né? A gente consegue voltar às conversas anteriores. Então, mas cada aula eu mando um link, tá? Para ficar registrado certinho, até é mais fácil para eu poder depois fazer esse lançamento no que é acadêmico, tá? Então, o link da chamada é sempre com a data da nossa aula, no caso de hoje, 25 de janeiro, tá bom? Aniversário da cidade de São Paulo e do meu time, São Paulo, né? Ok? Eu vou partilhar com vocês aqui, eu quero mostrar a tela do Moodle da sala de vocês para fazer um aviso. Hoje é a nossa última aula de conteúdo, né? Depois já vai abrir o prazo para vocês responderem o questionário avaliativo, então a gente deixar tudo acertado, porque o quarto trimestre é bem espremido. Fica difícil, às vezes, a gente, né, flexibilizar o prazo, né? Então, se a gente deixa tudo mais organizadinho, combinado, dá para vocês se organizarem também, tá bom? Bom, como eu falei, nesse Teams eu não consigo ver a tela que vocês estão vendo, mas já tem um tempinho que eu partilhei, então eu imagino que esteja aparecendo para vocês. Se vocês descerem aqui no quarto trimestre, vão ver que o prazo, né, para o encerramento dele é dia 10/2, mas dia 10/2 é uma quinta-feira, então quer dizer que minha última aula com vocês precisa acontecer no dia 8/2, tá bom? Então, nosso encontro vai até 8/2, né, nossos encontros. Bom, tem até a aula da semana passada lançada aqui, a aula de hoje, assim que encerrar e receber a gravação, eu disponibilizo também. Mas eu queria, então, falar aqui sobre essas atividades que são numeradas, tá bom? Na aula passada, então, eu deixei a lista de exercícios para vocês dos 26 ao 29 e deixei um vídeo aqui, com o número 13, para vocês assistirem com a solução da questão 27, tá bom? Bom, por que eu estou falando, né? Essa foi a última atividade que eu postei semana passada para vocês. E então a gente chega nos questionários avaliativos, tá bom? Vocês podem observar que a autoavaliação é a atividade 14, né? Então tem que ter aberta a nossa última atividade do ano, né? Para vocês assistirem ou tirarem dúvidas. Esta 13 tem que ter aberta, né? Pode ver, ela é condição para você abrir a autoavaliação. E na sequência, a atividade 15, o questionário 2, sobre polinômios e equações, tá bom? Ambos do dia 1º/2 ao dia 6/2, tá bom? Do dia 1º até o dia 6/2. No dia 1º é o dia que a gente tem aula, tá? Então, assim, minha sugestão para vocês é que não usem o dia 1º para resolver, né? Porque, na verdade, ele abre meia-noite do dia 1º. Então, vocês teriam entre meia-noite e 10 da manhã para poder responder antes da aula, certo? Se alguém quiser fazer, isso não é impedido, mas eu gostaria de usar o dia 1º para poder fazer uma revisão para a prova, tá? A gente vai fechar o conteúdo hoje e a aula, então, da semana que vem, dia 1º, fica sob o comando de vocês, tá? Então, assim, tragam suas dúvidas, questões ou conceitos relacionados ao conteúdo. Aí, depois da aula, né, tudo bem, né? Vocês fecham a aula, tem o restante do dia 1º, quem quiser já responder no dia 1º, já com essa aula de dúvida pode responder tranquilo, tá bom? Mesmo esquema, tem 2h30 para responder, uma tentativa só, tá? Mas então deixem organizadinho a vida, porque vocês respondem, né, no dia 1º, e a gente faz essa dúvida. No dia 8, que é nosso último encontro, é o encontro para o encerramento mesmo, só despedir de vocês e tudo mais, né? A gente já vai ter fechado. Eu não deixei para abrir o questionário na última semana, porque se alguém ficar de recuperação, eu preciso desse prazo para recuperação, tá bom? Então, falando sobre a recuperação, caso você fique com média menor do que 6 no bimestre, então, no dia 6 fecha, no dia 7 abre, e eu vou extrapolar, tá bom? Então, o quarto bimestre acaba dia 10, que é numa quinta, mas eu vou usar até a sexta, dia 11, para lançar, porque na semana do dia 14, especificamente dia 14, são os conselhos de classe dos terceiros anos, tá bom? Então, assim, esse prazo, né, de 11 até 14, né, porque fecha 11, 23, 59, tenho 12 e 13 para corrigir, para chegar nos conselhos do dia 14 com as notas de vocês já lançadas, tá bom?
Então, se organizem, entre o dia 1º e dia 6, o prazo para vocês responderem. Ficou de recuperação entre os dias 7 e dia 11. E é isso, tá bom? Deixam o Moodle certinho para essa reta final, porque ainda se alguém perder, por algum motivo perder esse questionário, a gente tem um prazo até o dia 10, né, para poder reabrir, tá? Então, eu já estou falando assim para vocês se organizarem, deixar tudo certinho, tá bom? Era isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, eu estou à disposição. Senão, eu vou tirar a tela ali do Moodle e vou passar, então, para aquela telinha onde eu dou a aula mesmo para vocês, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Bom, ninguém falou nada, então vou apresentar aqui, voltar na mesinha. A gente vai fechar agora o nosso conteúdo. Então, Thaís, eu li agora a sua mensagem, tá bom? Quando você perde o questionário, né, você tem que falar com a coordenação, explicar o motivo, por meio de um protocolo, né? Daí eles dizem, olha, sua justificativa foi aceita ou não, e se for aceita, eles me dizem para abrir o prazo, tá bom? Ok? Ele encerrou lá atrás, né? Já tem um bom tempo, né? Foi dia 9 de janeiro, né? Então tem 16 dias. É bom ver com eles, porque existe inclusive um prazo para poder protocolar esse pedido, tá bom? Mas se eles autorizarem, eu já abro de imediato. Só vai ficar meio apertado para você, né? 2 provas de hoje, né? Até o dia 6, né? Tá bom? Mas conversa com a coordenação. Existem alguns requisitos lá para ter direito à segunda chamada. Tendo direito, é claro que eu aplico para você, tá bom? Bom, gente, o nosso último tema, né, do ano, também fechando o livro, a parte de equações algébricas, é a parte que o livro chama então de raízes complexas não reais em uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Ou seja, nós vamos ver que quando você tem uma equação algébrica ou um polinômio que tem todos os seus coeficientes reais, se ele tem uma raiz complexa, na verdade, ele tem uma segunda, ou seja, essas raízes aparecem aos pares. Esse outro par que aparece é o conjugado dessa raiz, tá bom? Então, eu estou printando aqui do livro, mas eu vou escrever matematicamente também, que eu acabei de falar, tá bom? Então, se uma equação polinomial com coeficientes reais admite como raiz um número complexo a mais bi, então o conjugado, lembra que é só trocar o sinal da parte imaginária, a menos bi, também é raiz da equação, tá bom? Então, as raízes aparecem aos pares, tá bom? Isso é até uma coisa interessante, porque a gente vê que, por exemplo, toda vez que uma equação tem grau ímpar, ela tem pelo menos, né, desde que ela tenha todos os seus coeficientes reais, ela tem pelo menos uma raiz real, certo? Por quê? Admitindo que isso seja verdade, o meu objetivo na aula de hoje é fazer alguns exemplos e explicar por que isso aqui é verdade. Mas então vamos admitir que seja verdade. O que ele quer dizer com isso? Então, a n, x elevado a n, estou escrevendo aqui então uma equação, a2x ao quadrado, mais a1x mais a0 igual a zero. Essa é uma equação algébrica, tá bom? E nós estamos supondo aqui que estes a's são todos números reais. Ok? Apenas números reais. Esse primeiro, né, o AN, é diferente de zero. E claro, o n é um inteiro positivo, a gente fala da equação de grau n, tá bom? Bom, o que aqui está dito é o seguinte, imagina que esse então seja um polinômio, né? Sei lá, um p de x, ok? O que está dito ali em cima é o seguinte, se você tem z, né? Então, se, é o que a gente vai provar hoje, depois de fazer alguns exemplos. Se z é igual a mais bi for raiz, vou chamar de, sei lá, de asterisco aqui, para não precisar escrever de novo ela, tá bom? Raiz da equação estrela, ou seja, essa equação aqui em cima, tá bom? Então,
o conjugado z barra, lembrando, z barra é só trocar o sinal da parte imaginária, também será raiz, ok? O que a gente está dizendo por ser raiz é o seguinte, quando você calcula P de z, ou seja, você troca o x por z, a n, z elevado a n, mais a2z ao quadrado, mais a1z, mais a0, isso dá zero. Ou seja, você trocou o x pelo z, certo? Pensa, quando o número 1 é raiz, você troca o x por 1 e a continha dá zero. Se você troca ele por esse número que apareceu aqui, sei lá, 2 mais 3i, 5 mais 2i, coisa do tipo, isso dá zero, ok? E com isso, o nosso objetivo é concluir o seguinte, né? O nosso objetivo para a aula de hoje é verificar aqui o P de Z barra, ou seja, a n Z barra elevado a n, a2 Z barra ao quadrado, mais a1 conjugado de Z, Z barra, tudo isso dá zero, ok? Então, o nosso objetivo na aula de hoje é verificar isso, tá? Vamos chamar isso aqui, sei lá, de 1. No final da aula a gente verifica isso. Vamos ver primeiro por um exemplo. Por que isso é... Vamos ver um exemplo, né, de como, né, ó, vamos pegar uma equação e vamos ver que as raízes, elas realmente aparecem aos pares, tá bom? Mas eu queria, então, eu não vou escrever, se não ficar longo, mas eu vou só comentar, né? A gente, admitindo que isso seja verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Essas raízes, elas aparecem aos pares, ou seja, se você conhece uma raiz A mais BI, você necessariamente tem outra A menos BI. Então, quando você tem equações de grau par, essas equações podem ter todas as suas raízes complexas, ok? Porque se uma aparecer, a outra aparece ao par. Ou pode ter, por exemplo, uma equação de segundo grau. Tem as duas reais ou as duas complexas. Uma equação do quarto grau, ela pode ter ou as quatro complexas, ou as quatro reais, ou uma mistura, duas reais e duas complexas, vistos que as complexas sempre aparecem aos pares. Mas quando você tem uma equação de grau ímpar, então, por exemplo, pensa assim, só para deixar registrado. Imagina que você tem uma equação do terceiro grau, né? ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Esta equação aqui, nós sabemos pelo teorema fundamental da álgebra, que ela tem três raízes. Três raízes. Quais são as possibilidades, já que ela tem três raízes? Ela pode ter as três reais. Ok. Ela pode ter três complexas. Imaginando que A, B, C, D são números reais. Não, ela não pode ter as três complexas. Porque se isso aqui for verdade, se ela tivesse uma terceira complexa, ela teria uma quarta, né? Elas são conjugadas, elas aparecem aos pares, certo? Então ela pode, por exemplo, três complexas, não, mas ela pode ter duas complexas e uma real. Então essas são todas as combinações possíveis. Em todo caso, o que a gente está dizendo é que uma equação do terceiro grau sempre tem uma raiz real. Agora, se em vez do terceiro fosse quinto grau aqui, então ela teria 5 raízes. Mas aí o argumento é o mesmo, né? Questão de paridade. Se ela tem 5 raízes, no máximo ela tem 4 complexas, né? Porque elas aparecem aos pares. Não conseguiria ter. Se ela tivesse uma quinta, obrigatoriamente deveria aparecer uma sexta. De modo geral, se o grau é ímpar, gente, então você sempre pode afirmar, quando uma equação tem grau ímpar, que ela tem pelo menos uma raiz real, tá bom? Então eu vou deixar só isso de observação aqui, mas a justificativa eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, observação é o seguinte, né? Toda equação algébrica de grau ímpar admite pelo menos uma raiz real, ok? Então, se vocês verem lá, quem vai fazer o passo, por exemplo, às vezes pode vir um VOF desse lá, né?
existe uma equação algébrica de Gauss ímpar com todas as raízes complexas? Essa afirmação é falsa, né? A justificativa é justamente essa, né? As raízes aparecem aos pares. Uma vez que ela aparece aos pares, você não consegue uma quantidade ímpar de raiz, né? Então, assim, ou você tem, né, uma de grau 5, você tem no máximo 4, ou teria 6. 6 não pode ter pelo teorema fundamental da álgebra. Então, como você tem 4, no máximo 4 complexos, sobra que uma obrigatoriamente é real. Isso vale para qualquer grau ímpar, tá bom? Ele poderia botar lá, pensa, chuta um exemplo aleatório, lá bota uma equação de grau 37. A gente nem tem ideia de como resolver. E fala assim, olha, esta equação tem todas as raízes complexas, né? Você nem precisa resolver para dizer que é falso, né? Olha, não, como tem grau ímpar, eu sei que pelo menos uma tem que ser real, tá bom? Agora, então, para puxar alguns exemplos do livro, tá? Eu vou pegar exemplos que são exercícios do livro. Vamos começar resolvendo o seguinte, é uma equação de segundo grau, tá? Então, vamos resolver, só para vocês identificarem nesse exemplo, que esta equação tem as suas raízes conjugadas, tá bom? Parece aos pares. Então, por exemplo, essa é uma equaçãozinha de segundo grau, ok? Então, tá lá, o problema é resolva essa equação, tá? Se a gente resolver essa equação, vou calcular o delta aqui, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta dá 4 menos 8. Menos 4 é menor do que zero, então a gente sabe que as raízes são complexas, tá bom? Como é que você acha as raízes? Então, menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, dá 2, mais ou menos. A raiz de 4 é 2. Fica a raiz de menos 1 lá dentro, né? Que a gente chama de i dividido por 2. Então, você pode simplificar, né? Ok? O que a gente observa é que isso é que é o menos, certo? Ok? Então, esse é o conjugado do x1. O fato é que para este exemplo, tá bom? Para este exemplo, as raízes aparecem aos pares, ok? Uma conjugada da outra. Você tem um mais i e um menos i, ok? Isso não é coincidência, não se aplica só a equações de segundo grau, é o que a gente vai tentar provar depois do próximo exemplo, que isso vale sempre, tá bom? Eu vou fazer uma lista de observações sobre os conjugados para a gente poder justificar o porquê, tá bom? Então, esse foi o exemplo 1. O exemplo 2, ok? É até legal, a Júlia acho que tinha me mandado essa questão, ela da turma de vocês aqui, e a gente resolveu ela a gente resolveu ela na aula do projeto do Enem passado. Eu minimizei a tela aqui um minutinho, que eu vou só pegar o print da questão para vocês poderem ver que realmente caiu essa pergunta no PAS, tá bom? E aí, no caso, a resposta era verdade, ok? Porque justamente é o que está afirmando ali, tá? Eu só estou achando, eu não lembro de que ano que é esse PAS que ela falou, é uma questão 89 na lista do e-mail que ela me mandou. Essa era a questão, tá bom? Ó, se z for uma raiz complexa de um polinômio com coeficientes reais, então o conjugado também será, tá? Esse não é o exemplo 2, na verdade, esse é o que a gente vai provar na aula, tá bom? Então, na verdade, eu vou pôr ele na outra página, que assim que eu acabar o exemplo, a gente pega ela e resolve ela, tá bom? Okay? Bom, o exemplo 2, então, exemplo 2 é uma questão resolvida do livro didático de vocês. É a questão 14 da página 230, tá bom? Questão 14, tá lá. Olha, resolva a equação sabendo que 3 mais i é uma raiz dela, tá bom? Então, gente, quando vocês pegarem uma equação como essa, o professor fazer um vestibular, alguma coisa assim, em geral,
esses tipos de informações aqui, assim, às vezes nem são dados, tá bom? Ok? Você tem estratégias a qual tentar resolver essa equação sem ter tanta informação, tá bom? Quando o livro passa essa informação para a gente, é porque a gente só quer treinar, usar o fato de que o conjugado também vai ser uma raiz, tá bom? Ok? Então, a gente vai partir desse princípio aqui para resolver. Mas fica com observação. Por exemplo, como você poderia resolver essa equação se ele não falasse que 3 mais i era uma raiz, certo? Você poderia, por exemplo, observar que a soma dos coeficientes, você tem 1 mais 30 dá 31, com 20 dá 51, ok? 9 mais 42 dá 51, só que com sinal negativo. Então, eles têm soma zero. Então, só de olhar para cá, eu sei que o número 1 é raiz dessa equação, ok? Professor, eu não percebi isso. Eu podia usar relações de Ra? Poderia, ok? Você ia montar somas e produtos, ok? Ia montar, no caso, do quarto grau. Você tinha que desenvolver, determinar qual é a relação de Ra. Professor, todos os coeficientes são inteiros. Eu poderia usar o método de pesquisa de raiz racional? Poderia. Como aqui é o coeficiente 1, você ia pegar os divisores de 20, ok? Então, no caso, você ia pegar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 10 e mais ou menos 20. Okay? Ia dividir por 1, né? Então, na verdade, se ela tivesse raízes racionais, ou seja, raízes que são frações, essas raízes seriam, na verdade, inteiras. Seria um desses 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 possibilidades de raiz, certo? Isso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, isso, 14. Você ia testar cada um desses 14 e ia ver. Por exemplo, o número 1 estaria aqui para ser testado, né? Mas vocês vão ver que o outro, se eu não me engano, é o 2, tá? Então você ia achar duas delas. Em todo caso, ia ficar faltando o 3 mais i. Né? Como que você ia achar o 3 mais i? Aí a gente usava o que a gente já aprendeu, métodos combinados lá atrás. Né? Você dividir. Uma vez que você sabe uma das raízes, você divide e acha o polinômio menor. Né? E aí ia virar um do segundo grau, que teria como raiz 3 mais i, certo? Uma das raízes é 3 mais i. Mas a gente acabou de ver que se uma das raízes é 3 mais i, a outra seria 3 menos i, tá bom? A gente, na verdade, então, para treinar isso que foi dito na aula de hoje, a gente vai vir de trás para frente, né? Eu vou usar a informação que o exercício me deu, para não precisar testar 14 possíveis candidatos no nosso polinômio. Né? Então, eu não vou adotar essa estratégia aqui, mas sim a estratégia de usar a informação dada no exercício, tá bom? Acho que ajuda bastante a gente nesse caso, tá bom? Então, o que o exercício falou? Nós temos essa equação, eu vou dizer que aqui é um polinômio p de x, por exemplo, ok? Então, nós temos o polinômio p de x, que é x à quarta, menos 9x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos 42x mais 20. O exercício falou que 3 mais i é uma raiz, certo? Então, digamos, 3 mais i é uma raiz. Então, fica de exercício para vocês, se vocês trocarem o x por 3 mais i, verificar que essa continha dá zero, ok? Substitui e verifica aí, tá? Bom, fato é que quando a gente sabe que conhece uma raiz do nosso polinômio, nós sabemos então que p de x ele é divisível. Vou até escrever aqui embaixo. Então, p de x é divisível por x menos a raiz. 3 mais i. Okay? Aí você fala, então, professor, eu ia pegar esse de grau 4 e dividir por esse de grau 1 e achar um de grau 3. Sim, você poderia fazer isso. Se você não lembrasse que 3 menos i também seria 1. Fato é que quando você fizesse isso, o polinômio que você achar de grau 3 teria necessariamente coeficientes complexos. Porque você está dividindo, então, por algo que depende do i, nenhum desses tem i para, de alguma maneira, se cancelar. Então, certamente apareceria um coeficiente complexo aqui no seu polinômio. Depois você poderia tentar usar relações de Ra, né? Ou seja, soma e produto, e só, né? Porque você não teria mais o que fazer, porque o método de pesquisa de raiz racional não se aplica quando os coeficientes são complexos, por exemplo, certo? Então, ia parar por aí e de novo, ia tentar algum chute para descobrir as outras raízes, certo? Mas, quando o exercício deu a informação para a gente que 3 mais i é uma raiz, ele também disse para a gente de forma implícita que o conjugado 3, opa, mais não, 3 menos i também é uma raiz. Ok? Também é uma raiz.
Se eu sei que esse é uma raiz, então eu sei que o polinômio p de x, agora ele é divisível pela expressão x menos 3 menos i. Então, nós sabemos dividir nosso polinômio por dois fatores, né? X menos 3 menos i e x menos 3 mais i. Bom, o que a gente percebe entre esses aqui, então se eu melhorar um pouquinho essa expressão aqui, ó, eu posso deixar ela assim, ó, x menos 3 menos i, certo? E a de baixo, que estava de rosa, x menos 3 mais i. Só joguinho de sinal, certo? Nós percebemos que x menos 3 aparece nos dois, certo? E o i também. Aqui está escrito como se fosse assim, uma coisa do tipo a menos b, e aqui algo do tipo a mais b. Se eu multiplicar os dois, eu sei que isso dá algo desse tipo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Quando aparecer i ao quadrado é menos 1, então a gente some com a parte imaginária aqui. Então parece ser muito bom poder fazer essa divisão, certo? Para além disso, eu tenho o seguinte, olha só, o polinômio é divisível, né, por essa expressão de cima, na i, e divisível pela expressão, né, de rosa aqui, a 2i, certo? Então ele é divisível, já que eles não têm fatores em comum, pelo produto. X menos 3 menos i vezes x menos 3 mais i. Vou chamar isso aqui de h de x, por exemplo, ok? É só você pensar o seguinte, né? 6 é divisível por 2 e é divisível por 3, certo? Ou você pode pensar no 12. 12 é divisível por 2 e por 3. Também é pelo produto, certo? Porque eles não têm fatores em comum, eles são primos entre si. Existe essa mesma noção de primos entre si em polinômios, tá bom? Ou seja, quando eles não têm fatores em comum. Bom, então, na verdade, P de x é divisível por esse H. E a gente pode escrever esse H, aparecer o produto que a gente queria, né? Então, eu tenho aqui, vou pôr... Aqui está fazendo o papel do A, então você tem A menos B, A mais B. Então, você fica com A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, o primeiro quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, então dá é menos 1. Menos 1 mais 1. Então, é x ao quadrado menos 6x mais 10. Então, aquele polinômio nosso original é divisível por esse outro, bonitinho, que tem todos os seus coeficientes inteiros, tá bom? E a gente sabe quais são as raízes. Quais são as raízes dele? É 3 mais i, desculpa, 3 mais i e 3 menos i. É o conjugado do x1, ok? Nós sabemos duas raízes porque ele foi construído dessa maneira, certo? Foi construído aqui para dar certo dessa maneira. Então, se a gente pegar o nosso polinômio p e dividir por h, a gente encontra um quociente q, certo? Ok? Como o p tem grau 4, eu dividi por 1 de grau 2, o quociente aqui tem grau 2. Então, resolver a equação original que a gente queria é resolver duas equações do segundo grau. Que é simples. Uma delas a gente, inclusive, nem precisa mais resolver, a gente sabe quais são as raízes, certo? A outra a gente vai ter que, na verdade, descobrir quem é o polinômio e ver quais são as raízes. O fato é que quando eu percebi que aqui a soma deles, dos coeficientes, dava zero, então eu sabia que uma das raízes é o número 1, então, na verdade, eu sei que uma das raízes desse polinômio aqui vai ser o número 1, a gente vai constatar isso agora na mão mesmo se a gente não tivesse observado isso, tá bom? Bom, como que eu concluo o exercício, então? Eu vou pegar x à quarta, menos 9x ao cubo, mais 30x ao quadrado menos 42x mais 20. E vou dividir pela expressão que a gente chamou de h, certo? Que é x ao quadrado menos 6x mais 10. Ok? Então, olha, para zerar o x à quarta, né? Tem grau 4, posso dividir por 1 de grau 2, né? Para zerar x à quarta, a gente tem que multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, menos 6x ao cubo, mais 10x ao quadrado. Okay? O algoritmo, né, é o de cima menos o de baixo. Então, a gente troca o sinal de todo mundo aqui de baixo na prática, né? Então, x à quarta menos x à quarta morre.
menos 9x ao cubo mais 6x ao cubo. Então, sobra menos 3x ao cubo, certo? Menos 9 mais 6, menos 3. 30 menos 10. Então, 20x ao quadrado. Estes que sobraram aqui a gente desce. Então, menos 42x mais 20. Aqui tem grau 3, lá tem grau 2, então eu posso continuar a divisão. Para zerar menos 3x ao cubo, então eu multiplico por menos 3x. Fica menos 3x ao cubo. Menos vezes menos mais 18x ao quadrado, menos 30x. De novo, o algoritmo é o de cima, menos de baixo. Ou seja, você vai trocar o sinal de todo mundo. Tá? Então, menos 3x ao cubo mais 3x ao cubo, zero. 20x ao quadrado, menos 18x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Menos 42 mais 30, né? Então, menos 12x. Sobrou 20, você desce. Para zerar 2x ao quadrado, a gente tem que multiplicar por 2, certo? Então, multiplicando por 2, fica 2x ao quadrado, menos 12x, mais 20. Ou seja, é o sinal trocado, né? Se a gente somar todo mundo, dá zero. O resto devia dar zero, porque como eu tinha observado aqui, ele é divisível, certo? Pelo produto. Né? Esse produto é x ao quadrado menos 6x mais 10. Bom, o que a gente fez, então? A gente fez foi o seguinte, aquilo que eu havia dito inicialmente, né? Esse aqui é fazendo o papel do polinômio Q de x, certo? Então, o nosso polinômio x à quarta, menos 9x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos 42x mais 20, ele pode ser fatorado como x ao quadrado menos 6x mais 10, que a gente tinha descoberto por informação do exercício, vezes x ao quadrado menos 3x mais 2. E esse aqui a gente descobriu fazendo divisão mesmo. Resolver a equação original igual a zero, como eu disse, é resolver esse produto, né? Lembra? O h vezes o q igual a zero, né? H vezes q igual a zero. Isso só acontece se uma das parcelas for zero, ou seja, x ao quadrado menos 6x mais 10 for zero, ou o q de x for zero, né? Que é o x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Você não precisa resolver essa, tá bom? Então, na verdade, exercício para vocês. Resolvam para vocês verificarem que as respostas são, né, 3 menos i e 3 mais i, ou 3 mais i, 3 menos i, tanto faz. Você só precisa resolver a de baixo. Okay? Então, essa aqui fica para vocês verificarem. O exercício deu isso de informação para a gente, tá bom? Fosse num vestibular mesmo, de questão aberta, você não precisaria resolver isso não, tá bom? É só para você treinar mesmo o que a gente estudou na aula de hoje. Ok? Bom, você precisa resolver essa equaçãozinha de segundo grau. E aí você pode resolver da forma como quiser. Pode calcular o delta, calcular, né, x1 e x2 e pronto, aplicou a fórmula. Pode usar soma e produto, pode método de pesquisa de raiz racional, né, os divisores de 2 pelos divisores de 1. Pode ir da forma como você quiser. Eu vou usar soma e produto, a gente já falou aqui. Vira um problema bem simples para a gente, certo? Porque você está procurando o seguinte, dois números cuja soma é 3 e o produto é 2, né? X' mais x2' tem soma 3 e tem produto 2. Dois números que a soma é 3 e o produto é 2, é 1 e 2 ou 2 e 1, né? Tanto faz a ordem, né? Ok? Um deles deveria ser o número 1 mesmo, né? Ok? O outro, o 2, tá bom? Esse 2 você também conseguiria descobrir aqui atrás, se você usasse, lembra? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, os divisores de 20, tá? Pronto, você então achou as 4 raízes. Você tinha uma equação do quarto grau, achou as 4 raízes, resolveu o problema, certo? Uma equação do quarto grau tem 4 raízes. E, de novo, a gente constatou, né, que essas duas raízes são conjugadas, tá bom? Okay? Eu vou, então, antes de provar lá por que aquilo é verdade para encerrar a aula e a gente encerrar o conteúdo do ano, é o seguinte. Esses são os exercícios da página 230, é a última lista de exercícios para vocês de sugestão do ano, tá bom? Então, dos números 30 ao 33, tentem resolver essas questões, tá? Bom, com isso, então, essa era a questão 89, lá do Pasquim passar, a gente descobre que essa questão é verdadeira, porque é o que está afirmando, e o meu objetivo, então, é verificar com vocês por que esta, né, é verdadeira, ou seja, por que este resultado aqui é verdadeiro, tá bom? Então, por que a equação 1 é verdadeira, tá? Vou recordar
com vocês, então, algumas propriedades do módulo, porque a gente vai precisar delas para poder... do módulo, não, perdão, do conjugado de um número complexo para poder resolver, tá bom? Então, conjugado de um número complexo, só para a gente recordar. Quando você tinha z igual a mais bi, o conjugado a gente denota, gente, por z com a barrinha em cima, a menos bi, ok? Então, por exemplo, se o seu z fosse 2 mais 3i, o conjugado é 2 menos 3i, ok? O conjugado tem algumas propriedades, tá bom? Eu não vou passar, claro, todos, vou passar alguns que a gente for usar. Se eu tiver um número real A, ok? Então, digamos, Z seja A. O conjugado desse número é ele mesmo. Ou seja, o conjugado de um número real é ele mesmo. Okay? Ele não tem parte imaginária. Você pode pensar assim, né? Z é A mais 0i. Então, quem é o conjugado? É A menos 0i, que é a mesma coisa que escrever A, ou seja, é o próprio Z, tá bom? Essa é a propriedade que uma das propriedades que a gente vai usar, tá bom? Conjugado de um número real é ele mesmo. Então, o conjugado do número 2 é ele mesmo, tá bom? A segunda é o seguinte, se eu estiver somando dois números complexos e quiser calcular o conjugado deles, ou seja, o conjugado da soma, isso vira a soma dos conjugados. Ok? Então, por que isso? Pelo seguinte, imagina que o Z1 seja A mais BI e o Z2 seja C mais DI. Ok? Quando nós somarmos Z1 mais Z2, nós obtemos parte real com parte real, então A mais C, parte imaginária com parte imaginária, B mais DI, ok? O que é o conjugado da soma? O conjugado da soma, então é só trocar o sinal, né? A mais C, troca o sinal, né? Menos B mais D, I, ok? Agora, se eu pegar o conjugado de Z1, quem é o conjugado de Z1? Então é A menos BI. Conjugado de Z2, C menos DI. Se nós somarmos ele, conjugado de um mais o conjugado do outro, soma parte real com parte real, A mais C. Observe que agora ambos têm o menos, então eu posso pôr o menos aqui em evidência. B mais D, I. É a mesma coisa, certo? O conjugado da soma é a soma dos conjugados, ok? Então, pronto. A segunda propriedade está explicada porque é verdadeiro. Valeria, gente, embora a gente não vá usar agora, vale também se for uma diferença, tá bom? Então, conjugado a diferença é a diferença dos conjugados. Uma terceira propriedade, que é a última que a gente vai usar, é que vale algo parecido. Quando você tem uma multiplicação, o conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados. Ok? Em particular, gente, uma potência é uma multiplicação disfarçada, certo? Então, por exemplo, z ao cubo é z vezes z vezes z. Então, o conjugado da potência é a potência do conjugado, tá bom? Então, em particular, vale isso. Vale para divisão. Eu vou provar a propriedade 3, mas vou deixar aqui a propriedade 4, a gente não vai usar, mas sei lá, talvez algum exercício para o futuro vocês precisem. Se você tiver uma divisão, a divisão de conjugados é o conjugado de divisão, tá bom? Ou, né, o conjugado de divisão é a divisão dos conjugados. Isso aqui, o Z2 tem que ser diferente de zero, você não pode dividir por zero, né? Ok? Então, por que vale isso? Vale o seguinte, olha, quando você pega o Z1 e multiplica pelo Z2, então eu estou imaginando de novo, ó, o Z1 é A mais BI e o Z2 é C mais DI. Então, A mais BI vezes C mais DI. Nós vimos isso lá nas aulas iniciais, tá bom? Eu vou só pôr a formulazinha, mas lembra, você multiplica todo mundo por todo mundo e acha essa fórmula, tá? Isso fica, então, AC menos BD mais AD mais BC vezes I, ok? Isso é o produto. Então, o conjugado é só trocar o sinal aqui, ó. AC menos BD era mais, vira menos AD mais BC vezes I, ok? Isso é o conjugado do produto. Agora, quando eu fizer o produto dos conjugados, então eu tenho o Z1 é A menos BI. O Z2
é C menos DI. Então, quando eu multiplico Z1 por Z2, o conjugado, vou fazer A menos BI vezes C menos DI. Vou fazer rapidinho todo mundo por todo mundo aqui. Eu vou ficar com A vezes C, menos ADI, menos BCI, menos vezes menos mais, D vezes D, I ao quadrado, ok? Fato é que I ao quadrado é menos 1. Então, nós ficamos com, quem não tem I, né, a parte real, AC menos BD. Todos aqui tem um sinal, todos que sobraram com I tem um sinal de menos. Então, ponho menos AD mais BC vezes I, ok? Então, observe. Olha, o conjugado do produto é AC menos BD. Aqui tem AC menos BD, menos AD mais BC, todo mundo por I. Então, coincide, certo? Então, o produto dos conjugados é o conjugado dos produtos. Se eu somo tudo isso e volto agora no nosso problema, qual era o nosso problema? Nós sabíamos que Z era uma raiz, certo? A mais BI é raiz da equação original. Okay? Então, quando a gente substituía naquela equação que eu chamei de estrela, para não precisar escrevê-la de novo, quando a gente substituía aqui, ó, o Z dava zero. Mas substituir o Z para dar zero significa essa equaçãozinha que está aqui com a setinha em cima, certo? O nosso objetivo é concluir a equação 1. Então, eu vou copiar essa equaçãozinha e vou pôr lá para a gente, tá bom? Agora, se eu vou aqui para o final, ó, olha, botei a nossa equação, né? Isso significa que ele é raiz, ok? Sendo raiz, vou apagar a setinha vermelha de cima. Vou fazer o seguinte, olha, como eu tenho dois, né, uma igualdade, então o conjugado de um lado é igual ao conjugado do outro. Então, o conjugado desse número é igual ao conjugado de zero, ok? Mas o conjugado de zero, gente, tem que ser zero. Por quê? Porque nós acabamos de falar que o conjugado de um número real é ele mesmo, certo? Em particular, zero é um número real, conjugado de zero é zero. Okay? Bom, nós temos aqui o conjugado de uma soma grandona de coisas, certo? E nós acabamos de aprender que quando você tem um conjugado de soma, pode virar o quê? A soma dos conjugados. Então, a gente vai usar essa propriedade, ó, virou a soma dos conjugados. Isso igual a zero, ok? Bom, nós temos aqui o produto, em cada uma dessas parcelinhas, o produto. E o produto do conjugado é o conjugado dos produtos. Então, a gente transforma de novo no produto dos conjugados. Okay? Isso igual a zero. Agora, recorda comigo, gente, o seguinte. Esta equação tem seus coeficientes sendo reais, certo? Então, o conjugado do AN é o próprio AN. O conjugado do AN menos 1 é o próprio AN menos 1, do A2 é o próprio A2, certo? Então, estes conjugados são eles mesmos, porque eles são números reais. E aqui você tem potências de Z, certo? A gente viu que o conjugado do produto é o produto conjugados. Em particular, o conjugado da potência é a potência do conjugado. Então, conjugado de A2 dá o próprio A2, conjugado de Z ao quadrado. Conjugado de A1 é o próprio A1, conjugado de Z é o próprio conjugado de Z, isso é o A0, igual a zero. Mas isso aqui, gente, parece muito com a expressão original do polinômio, certo? Eu peguei o polinômio nosso, P, e troquei o X pelo Z. Ou seja, eu verifiquei que a equação 1 é verdadeira, certo? Então, na verdade, a equação 1 é verdadeira. Se a equação 1 é verdadeira, o que a gente está dizendo é que o conjugado é raiz, ok? Então, aqui o que a gente está dizendo é que P de Z barra é zero. Então, você está dizendo que Z barra também, Z barra conjugado, né? É uma raiz para a equação P de x igual a zero. Qual é a conclusão? A conclusão é que se o seu polinômio tem coeficientes reais, se você conhece uma raiz, que é um número complexo, o conjugado dessa raiz também será uma raiz, tá bom?
Isso vale, gente, já deu 11 horas para poder fechar a aula, isso vale justamente porque estes coeficientes aqui são todos números reais, ok? Se eles não fossem números reais, ou seja, se eles fossem complexos, o conjugado dele seria diferente dele. Pelo menos um deles seria diferente, né? Em algum lugar, um deles ia ser diferente. Então, você teria uma expressão dando zero, mas não seria a expressão do polinômio. Seria outra expressão, ok? E aí, então, você conclui que não poderia concluir que é raiz, tá bom? Vou voltar aqui na sala para a gente poder encerrar. Mandar a lista de chamada de novo para vocês. Então, gente, eu tô aqui de volta na sala, vou mandar a listinha de chamada mais uma vez, tá bom? A lista está aí. Este é o nosso conteúdo para o ano letivo, então, bom, que pode cumprir. Há tempo, inclusive, do PAS, para quem vai fazer o PAS, tá? Não prejudica tanto no Enem, o Enem não foca muito nessa parte, tá bom? Mas a gente fechou, então, o conteúdo, e eu espero que possa ajudar vocês de alguma maneira nessa prova que são vocês, acho que esse final de semana, né, do PAS, tá? E era isso, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, se não, semana que vem a gente fica só por conta de tirar dúvidas para as provas, tá bom? Então, vai depender de vocês, vocês vão conduzir. Estou com dúvida em algum determinado exercício, por isso a gente tenta fazer e ajudar vocês, tá bom? Perguntas, comentários? Conta sim, viu, Nicolas? A outra também, mas assim, é uma revisão para a prova e tudo mais, certo? Ok? Vocês têm aula, né? Calendário até o dia 10. Mas aí, assim, é com o aluno, sei lá, não tem dúvida, não tem problema de falta, por exemplo, né? Se o aluno ou a aluna não tiver, então é justo também que vocês controlem essas faltas, né? Ok? Acho muito difícil questão de falta reprovar nesse modo de ensino, tá? Até porque é uma falta por semana só, no máximo. Ok? Mas conta como aula. Eu vou estar à disposição para tirar dúvida, tentar explicar para vocês, tá bom? Mais perguntas? Comentários? Tá ótimo, gente. Ó, agradeço, viu, Thaís? Thaís Aparecida. Eu vou encerrar a gravação, mas eu me mantenho à disposição, tá? Não deixem para a última hora a prova de vocês. Nem para pôr o mudo em dia em última hora, tá bom? Obrigado a todos.